Salve, rapaziada! Estamos aqui com o nosso primeiro podcast. Prazer, eu sou o Lucas Ferro, mecânico, proprietário da Espaço Car Centro Automotivo. A ideia de criar o canal aqui é trazer para vocês um bate-papo descontraído aqui com empresários do setor automotivo, empresários em geral, falar um pouco do nosso dia a dia. E o nosso convidado hoje é o William Daniel Morassutti. Cara, como é que você tá? Fala aí, Lucas. Tudo bom? Bem? Bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho da sua história aí. Vamos lá. Falar um pouco do que você faz de melhor. O cara é empresário, mecânico, bacharel em publicidade e propaganda. Conta esse negócio aí pra nós, é isso mesmo? Vamos lá, é isso aí, Lucas. Primeiro, cara, muito agradecido pelo convite, brigadão mesmo, tá? E do que você tá comentando aí, bacharel em publicidade, né? Terminei a faculdade, mas, cara, nunca exerci. Sim. Né? Não me arrependo nem um pouco de ter feito, tá? Eu já usei bastante, tanto na oficina quanto em outras empresas que eu trabalhei, né? Mas o foco sempre foi a mecânica, né? Não necessariamente na oficina, né? Mas a origem minha veio da mecânica. Lá com 14 anos fui pro Senai, fiz o curso de mecânica, né? Isso vem do seu pai já, a parte de mecânica também? A oficina, sim. Meu pai sempre trabalhou com mecânica, né? Com oficina mecânica automotiva. E aí, talvez até por influência, eu também parti para essa área, né? Então, com 14 fui pro Senai, fiz mecânica, saí do Senai, fui trabalhar com manutenção industrial mecânica, tentei migrar para a área elétrica, não deu certo. Saí de uma empresa, fui para outra, aí já mudou um pouquinho, fui trabalhar com automação industrial, né, com projeto pneumático, enfim. Saí dessa empresa, fui para outra, onde fiquei mais 7 anos. Aí desliguei um pouquinho da mecânica, fiz várias funções nessa empresa, né, mas diretamente ou indiretamente relacionado com a mecânica. E aí, depois de 7 ou 8 anos nessa empresa, aí sim, já tinha um tempo a ideia, a vontade de montar uma oficina, né? E antes de sair dessa empresa, na verdade, surgiu um convite do meu cunhado para montar junto com ele uma oficina mecânica. Ele já conhecia meu pai, e aí foi nessa ideia que nasceu o negócio. Então, na ocasião, montamos eu, um cunhado meu e meu pai. Depois de montado, quando nasceu a oficina, eu ainda fiquei alguns anos nessa empresa que eu trabalhava. Certo. Fiquei uns 3 anos ainda. E aí depois eu desliguei de vez, né? E fui pra oficina. Só que quando eu fui pra oficina, meu cunhado já não estava mais, né? O período que esse meu cunhado participou bem no início, durou um pouco menos 2 anos. Aí quando ele saiu, a Karina, minha esposa, saiu do emprego dela e foi pra oficina. Podemos dizer que é uma empresa familiar, porque trabalha... De origem, sim. E até hoje, na verdade, né? Sua esposa trabalha junto... Meu irmão trabalha junto. Time. Meu pai tá lá até hoje. Né? Então, assim, a base é familiar. Né? O meu irmão, que você comentou, o Felipe, ele foi para a oficina antes que eu mesmo fosse. Então, ele saiu do emprego que ele tinha, né? Ele trabalhava como técnico eletrônico, e aí saiu da empresa e foi para a oficina. E tá lá, deu certo, tá lá até hoje, né? Quantos anos você tá lá trabalhando? Na oficina? Na oficina já tem quanto tempo? Cara, tem... Do surgimento da oficina tem 12 anos. 12 anos. Que eu fui pra oficina tem 10. Você está no novo endereço agora, né? Faz quanto tempo você... 2 anos. Pouco mais 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Mas a oficina não nasceu naquele salão que você conheceu a gente. Ah, era em outro salão. Era em outro. Ali no Jardim Piranga mesmo, no bairro. É onde hoje eu não lembro o nome que é ali. Mas enfim, até então era uma casa. E bem no início, né? Eu achei que tinha começado lá. Não, era uma casa. Então, basicamente, nasceu numa garagem. Né? Nós erguemos a cobertura da garagem, né, que era bem ampla, e aí coube o elevador, então nasceu lá. Nesse endereço que foi na Rua Iguaçu, quase no cruzamento com a Iacanga. Sempre nessa região ali, você? Ali, Então, ali ela ficou perto de deve ter ficado uns 2 anos ali, né? Um pouquinho menos. Aí depois desses quase 2 anos, nós mudamos lá na Ibirapuera, que é onde você conheceu. Certo. Lá ficamos mais uns 7 ou 8, né? Acho que mais uns 7 anos. E agora, um pouco mais de 2 anos, estamos nesse endereço atual. Entendi.
E aí, a sua oficina, eu vejo ela muito organizada. Eu vou lá, fico olhando. A minha oficina, eu recebo elogio até pela organização, limpeza, só que a sua é muito mais organizada. Eu vou lá, fico vendo, você tá de parabéns. Até o pessoal que quer seguir um modelo, segue esse cara, que o cara é bom no que faz. A gente vai lá, realmente, não estou falando aqui. Na verdade, você já me inspirou muito tempo atrás, eu já quis trocar ideia com você, já falei com você sobre isso, de ver. E essa organização que você tem na sua mecânica hoje, trouxe um pouco desses outros trabalhos que você teve, dessas empresas que você trabalhou, porque isso vem do dono. Não adianta falar que a equipe é assim, isso vem do dono. Eu concordo que ela parte do dono, né? E teve muita influência, sim, de algumas empresas que eu trabalhei, né? Então, na última empresa que eu trabalhei antes de ir para a oficina, é uma empresa que atende as montadoras. Então, tive muito contato com montadora, né? Antes de ir para a oficina. E nenhuma delas surgiu mais ou menos esse modelo de oficina, né? Depois que nós já estávamos lá, aí foi implantado, por exemplo, aquele quadro de acompanhamento do serviço, né? Que é um modelo que a Toyota adotava, né? Mas eu também acho o seguinte, pode partir do dono, aliás, parte do dono, né? Mas a equipe também tem que estar engajada ali para manter, né? Manter e evoluir. Aquela briga o tempo todo, né? Uma briga constante, perde mais tempo brigando do que trabalhando, né? E, cara, já batemos um papo em outras ocasiões, eu, de verdade, já te falei, né? Eu fiquei muito contente em saber que, pô, aquilo lá foi meio que uma referência, um espelho, qualquer coisa assim. Né? Sim. Porque, pô, sua oficina também é muito limpa, muito organizada, muito agradável de ver. Sim. Né? E acho bacana, cara, muito. E essa muito parte aqui, você, tipo, não sei se tem até onde isso vai. Por exemplo, você tem uma formação em publicidade e propaganda. Sua oficina eu acho muito legal também, a forma que você... E não é puxar do saco não, viu? Eu vou elogiar bastante o cara aqui, porque até se eu convidei ele, porque o cara, eu gosto do cara, admiro o trabalho dele. A sua mecânica, ela é bem... A decoração dela, ela é bem light, assim. Você decora ela bastante, mas não é carregado de coisa. Então parece um ambiente... Não parece uma oficina, a decoração dela. É uma mistura de concessionária com... Fica uma coisa bem legal. Isso também, não sei se vem de seu, da Karina também, que tá ali com vocês o tempo todo, né? Cara, vê acho que um pouquinho de cada. Né? É lógico. É um bom gosto, né? Tem que ter um bom gosto. Tem um pouquinho também de influência desde a faculdade, né? Porque dentro de publicidade você acaba vendo um monte de coisa, né? Você acaba vendo várias coisas. Tem também muita sugestão da Karina, tem sugestão do Felipe, o próprio pessoal da oficina, às vezes dá uma orientação, dá uma sugestão, a gente acata, se for legal. Às vezes algum cliente acaba falando alguma coisa. As sugestões. Sim, ali, sem dúvida, né? Por exemplo, aquelas bandeiras que tem lá no fundo dos dois salões, do Bandeira do Brasil e do Ayrton Senna. A Bandeira do Brasil eu tenho desde o outro salão. Aliás, as duas, desde o outro salão. Você é um fã do Ayrton Senna também, né? Muito. Né? Então, inicialmente, essas bandeiras ficavam nas laterais do salão. Uma em cada lateral. E foi um cliente que sugeriu pôr lá no meio. Falou, cara, põe ele no meio, vai dar para ver muito mais. E, de fato, colocamos, tem muito mais visibilidade e partiu de um cliente. Né? Entendi. É lógico, o que você comentou faz sentido. Às vezes quer enfeitar tanto o pavão, carrega, né? Sim. Porque senão acaba, né? Fica feio, inclusive. Tem que ter essa sensibilidade ali de, né? Essa sensibilidade, às vezes a gente até brinca na oficina. Porque é constante. Um dá um palpite, outro dá um pitaco. E é legal, é gostoso, né? Mas aí tem que tomar cuidado também para não acontecer o que eu falo brincando lá. Falei, cara, isso daqui é uma oficina que tem um café pequeno, né? Para o cliente acordar. Não é um café que arruma carro. Então tem que tomar cuidado também ali o pedacinho do café não ter mais atenção do que a própria oficina, isso né? É gostoso porque, tipo assim, é uma vida dedicada esse trabalho nosso. Sim. Então, uma coisa que, por um tempo eu acabei não vivendo isso também, mas é viver o processo, né? Você tem uma empresa, então você está pensando, eu durmo pensando no meu negócio, na minha empresa, e acordo pensando na empresa. Às vezes eu fico me achando chato com a minha esposa, que está aqui já sendo a nossa assistente hoje aqui. Samuel está ali no fundo também, vai dar um pitaco aí do mecânico aí, não vai, Samuel? Tem carro também, né? Carro, moto, né? Vamos ver. E aí, fico me sentindo chato com a minha esposa, porque o tempo todo falando de coisas da empresa, né? Então a gente vive o processo, então tá em constante melhora tudo, né?
É decoração, não é? Isso daí é o ponta do iceberg aí. Isso daí é um monte. Se for ver o que a gente tem de equipamento, de treinamento, né? Isso daí é... Sim, sim. Mas dentro disso aí que você está falando, a gente acaba se dedicando muito, acaba se cobrando muito, né? A gente se prende muito na empresa. E passa muitas horas do dia ali, né? Então, se possível, é legal também tornar aquele ambiente o mais agradável, Sim. né? Passa a maior parte do tempo. Sim, ali, sim. É ali que passa, né? Eu, por exemplo, o dia que eu levo o Enzo na escola, beleza, eu levo na escola, chego no sino umas 7h15, mais ou menos. E procuro sair às 6. Né? Não procuro não estender, não. Mas o dia que eu não preciso levar na escola, cara, eu chego até antes. Tem dia de chegar às 6h30 na oficina e ir até às 6 da tarde. Então são quase 12 horas ali dentro. Tem dois filhos, né? 2 filhos. Então, Né? Então o dia que eu levo o Enzo, eu levo o Enzo, a Karina leva a Anne. Né? Ela levava os dois, mas cara, não dá. A Anne tá numa idade que ela não aceita o cadeirão. Né? Então começamos, cada um leva um. E também não me atrapalha em nada. Chegar às 7h15 não problema algum. Né? Mesmo se chegando às 7h15, a gente passa muitas horas dentro da oficina. Então, o mais agradável possível. E aí, dentro daquilo que você falou, o mais organizado, o mais limpo possível, eu acho que também no final do dia faz a diferença, né? Tanto para um cliente, quanto para nós mesmos, né? Organizado, pode ser qualquer, né? Dependente se você tem lá a família do Ilha. Família bonita, pô. Eu também tenho um Enzo também. Tem um Enzo, Quase da mesma idade, né? O Enzo vai fazer 13, meu. Eu tenho 3, né? Eu tô com 10. O Enzo, você tem 2, eu tenho 3, olha lá. Ó. E aí, essa mecânica sua, que hoje é uma mecânica... Não sei se até falar assim, você é um empresário de sucesso. É porque sua empresa é muito boa, mas é constante, né? Não pode parar, né? É uma coisa que... dessa... garagem que você começou na sua casa lá que você tem, e para a empresa que você tem hoje, que você depois, se der tempo a gente vai falar, você tem um salão, você agora tem um outro salão que dá treinamento e tudo mais, um assunto que a gente vai falar ainda. Quando que virou a chave, você falou, cara, eu tenho que evoluir minha mecânica, teve um momento que você falou assim, ó, não posso ficar aqui para ser mais um aqui, vamos ser diferenciado no que a gente faz. Teve um momento assim, que você ou quem trabalha com você... Cara, eu acho que eu posso chamar acho que até de privilégio, né? Mas esse privilégio dessa consciência foi desde o início, foi desde o começo. Então, quando eu montei, eu já sabia, se não exatamente o que eu queria, mas eu já tinha definido muito próximo, né? Então, eu acho que isso é um privilégio, né? Agora, a chave virou de vez, cara. Tipo, pô, estamos indo por aqui, mas se eu for pelo outro caminho, acho que vai dar mais resultado. Foi na mudança do salão. Isso aí, sem dúvida. Não esse que você está agora? Nesse que estamos agora. Quando mudamos para esse salão. Certo. Quando mudamos para esse salão, acho que foi uma mudança de chave muito expressiva nos números que a gente consegue apurar, em várias mudanças que teve, né? Não só a mudança exatamente de endereço, mas várias transformações que a gente acompanhou, né? Tanto que nós mudamos, a gente já sabia que a capacidade ali dentro da oficina era praticamente a mesma do salão antigo. Então a gente mudou por conta do ponto e de ser um salão mais novo, um salão mais bonito, né? Então mudamos com a capacidade praticamente a mesma. E aí rapidinho teve que pegar o terreno ao lado, que era uma horta, o senhor lá cedeu, falou, para mim tá grande, então pegamos o terreno ao lado para fazer de estacionamento. E aí vai fazer um ano, tem uns 10 meses que deu certo de pegar esse salão ao lado que você falou. Então quando você vai pegando, o cara fala, pô, mas será que não é loucura, não? Será que não é... sei lá, de repente um passo maior que a perna, alguma coisa assim. Mas não é, cara. Graças a Deus foi tudo acontecendo natural e exatamente na hora certa. Entendeu? Porque quando a gente mudou pra lá, era a mesma capacidade de tamanho, digamos assim. A estrutura ali ia ser igual. Pô, tem a maior parte dos dias, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, os 2 salões ocupados. Às vezes com carro até onde não deveria ter, que é o corredor central, né? Atrapalha o fluxo. Sim. Mas muitas vezes tem carro ali, tem carro na frente dos 2 salões e o estacionamento, se não lotado, mas bem cheio. Então não teria onde eu pôr carro se não tivesse esse salão. Então eu posso dizer que essa mudança de endereço foi essa virada de chave que você está falando. E às vezes a gente fica com medo de crescer, né? De evoluir, achando que talvez é muita responsabilidade. E, cara, começou, é só você querer ir e vai embora, né? Não tem...
o medo de perder ou o medo da insegurança não pode ser maior do que a vontade de ganhar, né? Senão não que às acontece. Vezes, até falta de querer ter comprometimento com essa maior estrutura e tudo mais, não é só o caso. Mas aqui deixa a pessoa acomodada às vezes, não, aqui tá bom, porque se eu mudar é assim. Quando eu mudei a minha, eu ouvi, tipo, nossa, você tá com coragem, eu não dá, tal. Cara, claro que eu tô e não quero, né, gente, pô, tá numa idade produtiva. Se não tiver coragem agora, vai fazer quando? Tem que produzir. Sei lá, vai esperar chegar nos 60 para se arrepender de não ter feito? Pois é. E a Karina, sua esposa, ela é formada em contabilidade também. Cara, a Karina, na verdade, ela é formada em publicidade também. Ela se formou um ano antes que eu. Então ela é bacharel em publicidade e propaganda. Depois ela fez a segunda faculdade, né, de ciências contábeis. Porque ela... Mesma situação que a minha. Ela se formou, mas nunca exerceu. Então ela saiu da faculdade, depois de um tempo foi trabalhar no escritório de contabilidade. E foi lá que ela se encontrou, cara, profissionalmente. E aí depois disso, ela foi fazer a segunda faculdade, né, Ciências Contábeis, terminou a faculdade, foi até num período que a gente lembra direto, né, porque ela estava se eu não me engano, no último semestre, ela estava no último ano quando o Enzo nasceu. Então ela passou um período, né, da gestação entre o penúltimo e o último ano. E aí no penúltimo semestre o Enzo nasceu. Então o último semestre foi muito marcante para nós, porque eu ficava com o Enzo muito novinho ainda, eu ficava cuidando dele, ela ia para faculdade, no intervalo eu levava ele para mamar. Às vezes ela voltava junto, às vezes não, né? Então foi um período de muita dedicação, nossa. E depois da faculdade, depois de um tempo, ela foi fazer pós. Então ela fez pós também voltado para a área contábil, né? E hoje é ela que cuida Isso te dá uma tranquilidade muito grande, né? Sim. Ter a sua esposa que domina essa área aí, como que, né? Lógico. Dá uma tranquilidade ali para você. Porque a gente domina o pátio. Sim, domina um pouco da parte técnica, um pouco ali da gestão do pátio. Agora, a gestão de finanças, que nem a minha esposa faz, ela é gerente financeira, ela que manda. Pode ou não pode, né? Então, assim, a gente ter... Nossa esposa, por exemplo, que domina essa área aí, dá uma tranquilidade muito grande. Então, tem que ter o que eu acho muito importante, você ter a sua vida pessoal muito bem controlada. Sim. Para poder estar, a sua esposa lá, para ela não precisar estar trabalhando para fora, para poder ajudar nos custos de vida e tal, né? Então ela tá lá, é uma empresa equilibrada, consegue manter todo esse pessoal lá, e aí você faz o que você sabe fazer, que é ganhar dinheiro. No pátio lá, você sabe atender, você sabe vender, você consegue sabe dedicar tempo para aquilo. Isso, né? Você consegue dedicar tempo para aquilo, né? E aí tem uma coisa que, isso daí é a Karina direto, ela respondia, hoje não precisa mais, ou porque não perguntam, né? O pessoal já entendeu? Ou porque ela também, às vezes, já não dá muita importância para isso, né? Mas o que ela faz lá, que eu acredito que é a mesma coisa que a Jaque faz na Espaçocar, né? Às vezes o pessoal perguntava para ela, o que você faz? Eu trabalho com meu marido. Você ajuda ele? Nossa, ela ficava louca, não ajudo ele. Eu faço tal função lá, né? Eu tenho a função que eu exerço, eu tenho a importância, tenho a responsabilidade. Então não é que ajuda. É um complemento, né? Faz parte da equipe. Exatamente, tão importante, né? Quanto você lá, pô. Claro. É o que a gente estava falando antes de começar aqui, né? São vários pilares, né? Uma oficina mecânica que é uma empresa, né? Então tem a parte técnica, que muitas vezes é o que se dá muito valor, mas na verdade tem o mesmo valor que qualquer outro pilar. Então tem a parte técnica, a parte comercial, o atendimento, o financeiro, né? O administrativo. Então, se não for tudo muito bem feito, não acontece, né? Porque muita gente acha que... Cansei de ouvir já, né? Trabalhar com a esposa, não, vai virar... Cara, quando cada um sabe o seu papel, não tem nem... Claro que tem momentos de decisão, alguma chateação ali, muito pouca vai ter, dependendo, como qualquer outra pessoa lá. Exatamente. Né? Se é seu filho, se é seu colaborador. Mas não tem chateação, porque ela sabe fazer, você não vai... Você tá lá, você acompanha toda parte, né? Ela acompanha também as decisões suas também. Sem dúvida. Mas não tem atrito. Nenhum. Porque ela sabe o que ela tá fazendo. Então, não tem por que a gente criar um problema lá. E muita gente tem esse medo, né? De trabalhar com o cônjuge, né? Tem. Isso daí também. Eu já ouvi na própria oficina, né? Então, às vezes algum cliente pergunta, mas não dá problema trabalhar com a esposa, trabalhar com o irmão, ter um pai. Cara, lá é lógico, vez ou outra,
sai algum atrito ali, mas que eu acredito que sairia independente do grau de parentesco dessa pessoa. Se é esposa, se é irmão, sim. né? Cada um tem que saber o seu... Cada um, e também, assim, eu acho que eu consigo me controlar muito bem nisso. Eu sei até onde eu posso ir, né? Pra interferir no trabalho dela, no trabalho do Felipe. Então, eu procuro interferir o mínimo possível, tá? Procuro interferir o mínimo possível, cara. Justamente para respeitar o que eu tá fazendo, já que tá sendo bem feito, né? E ali dentro, a gente tenta ver assim, meio que ela não é minha esposa. Ela tá fazendo o papel dela. O Felipe não é meu irmão. Ele tá fazendo a função de comprador. Ele que gera orçamento, manda pro cliente. Então não tem por que eu ficar interferindo. Cada um tem que dar o seu melhor. Exatamente. Inclusive você também lá, você tem que fazer o seu papel bem feito, né? Cara. A roda tem que girar. Exato. Né? E se um dente dessa roda aí quebrar, não vai girar, né, cara? Uma coisa, às vezes a gente alucina algumas coisas, né? Autopeças, por exemplo. Tem vários autopeças parceiros nossos aí que a gente compra. O pessoal às vezes dá treinamento de algumas coisas e tal, sempre para mecânico. Sempre a parte técnica. Sempre parte técnica. Mas eu já comentei, talvez com amigos meus que tá sempre na mecânica lá. Cara, por que o autopeça, o seu patrão lá, o dono lá, não chama essa galera e dá um treinamento de finanças pro pessoal, às vezes? Porque eu vejo muita oficina também desorganizada. Porque o cara, ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer o atendimento, ele tem que fazer o diagnóstico, ele tem que fazer o reparo, tem que fazer... Não dá conta. Então, assim, e não sabe o básico também da gestão. Então, às vezes, autopeça dessa seria melhor para autopeça, que o pessoal manteria as contas mais em dia, teria menos dor de cabeça. Menos inadimplência. Não é papel dele, pelo amor de Deus, não tô falando, não é papel da autopeça fazer isso. Não é isso. Mas eu digo assim... Mas é uma boa sugestão. Seria uma sugestão, dá um treinamento aí pro pessoal de finanças, de gestão. A Karina mesmo. Eu fiz já treinamento com ela, acho que 2 treinamentos. Treinamento de gestão para oficinas. Eu fiz 2 treinamentos com elas, faz um tempo já. Mas aprendi várias coisas, planilhas ela manda também, muito legal. Sim. Então E eu mudei muito a minha empresa, minha mecânica, quando eu parei de estudar um pouco a parte técnica e fui estudar a parte de gestão de pessoas, gestão da empresa e gestão da emoção também, minha gestão de pessoas. Isso daí começou a mudar também o meu caminho aí também, para melhor. Sim, lógico. Porque, resumindo a conta, às vezes, né, o pessoal de outra oficina vai lá, a gente bate um papo e tal, e constante cai nesse tipo de assunto, né? E teve até um pessoal que a gente conversando, tá bem recente agora, eu falei, é um pessoal novo, né, uma oficina relativamente nova, então são só em 3 sócios. Só que pelo que eles comentaram, tem uma demanda legal do serviço. Né? Então tá meio que um tem que parar para fazer cotação, o outro para fazer contato cliente. Eu falei, contrata uma pessoa para fazer isso. Ah, mas é caro. Falei, as pessoas não querem dividir uma fatia, né? Quanto custa a sua hora? Falei, enquanto você parar 2, 3 horas por dia, você não tá produzindo. Quanto custa a sua hora e quanto vai custar uma pessoa para fazer isso? Então não é muito mais viável pagar uma pessoa para fazer isso? E faz bem feito, né? E você se dedica no que você quer lá? Ou não faz, ou faz mal feito, ou fica, né? Então... ou não faz, ou faz mal feito, ou tem que fazer correndo. Não é? E outra, você tem que acabar a sua jornada de trabalho e tem que ter seu descanso depois, né? Não adianta você querer achar que só vou acabar aqui. Claro que no começo, a gente tá falando da empresa já que já tá... Então a nossa ideia aqui, eu tô há 20 anos com a minha mecânica. Sim. E só que eu tenho 41 anos, desde os 8 anos eu trabalho com meu pai em oficina. Então, já tem uma bagagem grande. Tem uma história. Ninguém vai mudar isso. Você tem a sua. Quem está começando vai ter que roer o osso mais. Lógico. A gente está falando do nosso exemplo aqui. Sim. Ninguém é melhor que ninguém, mas o nosso exemplo é a nossa história. O que a gente já caminhou, né? Então, assim, tem que ter esse pessoal todo. Para mim, hoje o pessoal, uma pessoa que fica lá cotando para mim, peça lá na frente, atendendo, é super importante. O pessoal do financeiro, a Jaque é a financeira lá, a minha esposa é o financeiro, e eu e mais uma equipe ali do pátio, que a gente consegue fazer meter pneumática no elevador e fazer acontecer. E cliente chegando com problema, a nossa função é resolver o problema, né? Exato. Então E vocês lá hoje, você dá treinamento também? Isso aí é uma coisa... Se a gente for olhar a origem, o primeiro que teve foi, como você falou, foi a Karina que deu o treinamento. Certo. Né? Já deu alguns. Ela parou porque na época teve Covid, então não teve jeito, depois teve a segunda gestação da Anne, né?
Agora o que está acontecendo lá é a coisa mais recente. Um projeto que está iniciando. Isso, né? É um projeto que tínhamos 3 oficinas a princípio, a nossa e mais 2, né? Uma pessoa saiu, não deu sequência, né? Então acabou ficando nós e o Ricardo, da UTI Garagem, né? Certo. Então tivemos que reestruturar essa ideia aí, esse projeto. Já aconteceram alguns? Sim. Mas tivemos que remodelar e estamos remodelando de novo. É um projeto aí que você tem. É um projeto, né? Já tivemos algumas turmas, né? Tanto de curso um pouco mais extenso quanto de treinamento rápido, um sábado. E agora semana que vem começa outro, tá? Que vão ser aí de 3 semanas. Então é uma coisa nova que tá sendo remodelada de novo, igual eu acabei de falar, mas que a gente tem muito boa expectativa, né? Do que isso daí vai trazer ainda. Eu acredito que isso daí ainda vai ajudar o nosso setor ainda. Sim, é uma das intenções, né? Porque, na verdade, seria legal que nem assim, se a gente vamos supor que tem 4 ou 5 mecânicos aqui, que é o responsável, e você tem a ideia, você tem capacidade e o pessoal treinado para dar esse treinamento. Cara, eu levo a minha equipe, todo mundo leva, a minha equipe está sendo treinada aqui, Americana, Santa Bárbara, o pessoal daqui da região. Sim. Tá fácil acesso, né? Exato. Porque não adianta a gente reclamar só que não tem profissional e tal, mas tem que ter um investimento. Claro. Então, quando você tem a iniciativa que é plausível, que é muito top que você está fazendo, talvez as outras mecânicas tenham que fazer uma parceria com você. De alguma forma. Veio agora também aqui o Inside aqui. Talvez falta isso, não sei. Porque o que você acabou de comentar, a gente reclama, não tem profissional, não tem mão de obra. Realmente está escasso. Né? Está escasso, isso é fato. Sim. Mas ainda tem, até por necessidade. O mercado vai ter que continuar formando profissional. Independente da escola, independente da instituição que forma, mas vai ter que continuar formando. Senão quem que vai dar manutenção no Sim. que está por vir aí? Né? Então, o que você comentou, eu acho muito válido. É bom de um modo geral. Né? De repente, de lá, saia um empresário bacana daqui a alguns anos, ou Sim. sai uma pessoa tecnicamente muito capacitada. Né? Porque, igual comentamos, tem que ter todos os pilares têm que estar muito bem alinhados. Inclusive a parte técnica, que é o que a gente está sentindo deficiência já tem algum tempo, e do que a gente está acompanhando, acho que infelizmente, por um período curto, eu acho que vai aumentar essa carência. Né? Para depois, eu espero que volte a equilibrar isso daí. Né? Mão de obra em geral tá cada dia mais difícil. Em geral, sim. Em geral. Sim. Porque a gente foi treinado fazendo essa mão de obra. Essa geração que vem agora aí, um pessoal muito mais de computador, Esse dia me perguntaram pro meu filho lá, pra ele tal, o que você quer ser tal? Quer ser TI? Eu falei, caramba, né? Quer ser TI? Por exemplo, seu filho, você tem ideia que ele vire o quê? Um mecânico? Você tem essa vontade? Ou o que você... Cara, é difícil, né, cara? Eu nunca, em nenhum momento até agora, eu quis influenciar, né? É lógico que a gente tem preocupação, de formar igual ele. você falou, pela geração que tá vindo aí, né? A gente acompanha. O cara não trabalha, não estuda, não quer nada com nada. Então, essa é uma das coisas que eu não quero para eles, né? Mas eu influenciar, eu não vou, não, cara. Influenciar a ser mecânico ou cuidar, sei lá, da gestão da oficina. Não tenho a menor intenção de influenciar ele para isso, né? A preocupação é que, lógico, que faça alguma coisa, né? Que faça bem feito, que for fazer. faça bem feito e faça com gosto, né? O que for fazer, faça bem feito. Exatamente. Mas eu não pretendo influenciar ele, não, cara. Não, nisso daí não. Eu já tive... Por um lado, a gente pensa, fala, pô, mas tudo que a gente ralou, idealizou, tá correndo atrás, né, cara? Pode acabar? Pode. Mas mesmo assim, eu pretendo não influenciar ele, não, cara. Se for, vai ser por escolha dele. Sim. É claro que eu vou ficar muito feliz, muito, né, satisfeito, se ele falar, pô, peguei gosto pela oficina. Muitos casos aí, o cara virou mecânico não porque quis, talvez por necessidade, né? Dependendo que, né? Então, assim, porque você se transformar num mecânico é uma jornada longa. Sim. É uma jornada longa. Sim, porque não fala é assim, rápido. cara, em um certo momento eu quis, querendo pegar o espelho do meu pai, que colocou eu desde cedo na mecânica, tal, lá. E eu achava que, não, eu tenho que fazer isso com meu filho também, porque senão não vai virar, tal. Só que, cara, a gente tem um instinto protetor, né, hoje em dia, mais gente que tá, a gente natural, quer deixar, né? A gente quer deixar mais quieto lá. Então, às vezes, eu pensei já em levar para ele aprender, para ele ficar um pouco mais desenrolado,
mas também não sei. O mecânico em si, eu não gostaria que ele fosse. Uhum. Porque é uma jornada longa, tem que se dedicar muito e não é tão valorizada. Sim. Isso daqui a gente também Sim, tem que Sim. concordar. Não é valorizada, mas tanto não é valorizado o mecânico que falta hoje, como a empresa, a oficina também não é valorizada. De um modo geral, é A assim. gente parece que eu vou no mercado hoje e faço uma compra de R$1.000, qualquer mercado da cidade. Se eu voltar lá para comprar 1 quilo de sal, eu tenho que pagar esse quilo de sal. Eu posso ter comprado durante 30 anos lá. Exatamente. Nós lá, o cara vai lá e faz um serviço, ele volta lá, ele quer que você faça um serviço para ele, mas eu acabei de gastar. Poxa vida, eu tenho puta da estrutura, um custo violento, treinamento, equipamento, então não é valorizado. E às vezes, na cabeça dele é uma obrigação sua fazer aquilo em cortesia. E parece que a gente tá ali só para servir e o carro dele, poxa vida, pô. Ele, é que você falou, ele pode fazer a compra que for no mercado, volta lá, qualquer coisa que ele comprar, vão cobrar. Sim. Mas na oficina, eu concordo, tem alguns clientes que se você cobrar, e eu acho justo cobrar, tem que cobrar, mas muitas vezes para ele você é um mercenário. Sim. Fala, pô, acabei de gastar, sei lá, 3 mil aqui, vai me cobrar agora 1 litro de óleo que eu tô pegando? É. Ué. Então, Nada mais justo. Pô, eu comprei esse óleo, exatamente, você não ganhou. Não existe almoço grátis. Entendeu? Ninguém... Agora, o pessoal não valoriza, só que eu aprendi a valorizar um pouco mais minha empresa, sim. Entendeu? Então, talvez esse resultado que a gente tenha melhor do que algumas que a gente viu, o pessoal começando e tal, tem que valorizar. Esse pessoal tem que se valorizar. Sim. Tem que saber que se você é um profissional, você tem uma empresa, além de você ser um empresário com vários encargos e custo, você não é só um empresário, você tem que ser um profissional muito bem capacitado para poder dar um diagnóstico correto, o cara ir lá e você resolveu o problema dele. Sim. Pô, valorize, né? Se valorize. Isso daí teve uma vez, em um dos treinamentos que eu fiz, me marcou muito um comentário do instrutor. Ele falou, a gente tem que se valorizar. Ele falou, o setor de reparação, ele falou, o cara tem que se valorizar. Ele falou aquela história de que o médico tem que ser muito mais valorizado, porque, ele, na história, o mecânico faz o motor, o médico faz a cirurgia, e aí conversando, pô, por que você ganha tanto, eu ganho tanto? Tenta fazer o motor com ele funcionando, né? Que no caso do coração. Beleza, tem essa história. Só que ele contou outra. Falou, cara, o corpo humano é igual, pelo amor de Deus, não estou desvalorizando o médico, não é isso. Né? Mas o corpo humano é igual desde quando? Desde quando o corpo humano tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, uma coração? Desde quando o corpo humano é igual? Desde sempre, não é? Qual é a diferença do corpo humano entre um europeu, um americano, um asiático? Qual é a diferença? Não tem, né? Agora, o carro, qual que é a evolução dele? Cara, a gente tá num momento que tá quase que instantâneo. Sim, se a gente pegar um carro de 10 anos atrás, já não tem muito a ver com o carro de hoje. Se você pegar um carro europeu, um carro americano, um carro asiático, tem particularidade, tem diferença. Se o médico parar hoje de estudar e voltar daqui 1 ano, o corpo humano mudou o quê? Não mudou nada, cara. O mecânico, se ele parar de estudar hoje, falar assim, vou ficar 1 ano longe da mecânica, e voltar daqui 1 ano, cara, tem um monte de alteração. Tem um monte de mudança, um monte de novidade. Então, por que tanta diferença assim também? Entre um médico e o mecânico? Então tem que se valorizar. E aí onde ficou um pessoal que... Hoje eu acho que não muito, mas ficou até uma fama ruim pro mecânico, né? O mecânico é ruim, enrolado, isso, aquilo, porque tem uma parte também que não evoluiu e acaba não consegue ter uma... Mas mecânica hoje, cara, pô, é puta da empresa. Tem as fotos da empresa dele aí, ô Samuel, para colocar. O investimento que tem hoje de uma empresa, equipamento. Cara, sem falar, isso tudo que você falou, que nem você falou, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus. Não, longe disso. A gente tá aqui para falar besteira também. A gente não vai falar só, né? Vamos falar o que... Mas assim, o advogado tem muito estudo. Olha lá, a organização, a Morassuti é uma empresa muito top ali, ó. Então, além de tudo o advogado estuda muito. Eu fico vendo, não tô achando que, né, mas o cara tem um papel, uma caneta ali, o estudo dele e tal. Pô, além da gente ter que estudar muito, olha o investimento que a gente tem na empresa, cara. Pesado. Se você for colocar os elevadores que eu tenho na minha... Cara, se você for falar o investimento que eu tenho pra uma pessoa, ele fala, cara, você é maluco.
Ele fala, mas você investiu esse tanto Você é maluco. pra ter a empresa? Pra ter esse rendimento e tá aí dentro ainda. E Tendo que ser o cara que recebe todas as porradas. E o que a gente gasta na atualização. Sim. Cada carro que sai é um kit de ferramenta diferente um Então do outro. tem que valorizar. O pessoal tem que valorizar, porque não adianta o mecânico sair lá da sua mecânica, um profissional seu, falar assim, vou abrir uma mecânica pra mim. Cara, eu concordo o cara sair e abrir uma mecânica pra ele. Então, o mundo tá aí pra todo mundo. Lógico. Eu não tô aqui no meu primeiro podcast, aí, eu virei um podcaster agora. Tá aí pra todo mundo fazer. Faça, se vai dar certo ou não, faça bem feito, faça o melhor que você puder. Mas tem vontade de Mas se prepare pra fazer uma coisa bem feita. Não sai de lá achando que você vai só, vou abrir e tal. Cara, você vai quebrar. Não é torcendo contra. Cara, vai abrir, mas se prepare. Se prepare. Você tem todo um estudo de gestão, ferramenta. Pra você abrir daqui a pouco tá fechando, é pior. Você vai ficar frustrado na vida, vai perder tempo e dinheiro. Você vai perder tempo, que acho que é o mais importante, você vai perder dinheiro, né? Volta naquilo que falamos, a oficina mecânica como uma empresa não é só a parte técnica, tem vários pilares, né? Como já falamos, técnico, administrativo, comercial, enfim. E se for para montar de qualquer jeito, né? Eu até respeito o cara que ali tá fazendo isso por necessidade. Ele tem que levar o sustento para a família dele, indiscutível, né? Mas se for para fazer também de qualquer jeito, além de tudo, você tá prostituindo o mercado. Igual pegar um pedreiro ruim. Pô, você vai levar a sua casa um pedreiro bom, fazer um pedreiro ruim. Exatamente. Se você é um pedreiro ruim, é problema seu. Se capacite, melhore, vai fazer treinamento. Além de ficar mal feito, com certeza ele vai gastar mais material. Sim. Então já não valeu a pena, né? E tudo é assim, não só na oficina, não só com pedreiro, tudo, né? Então tem que valorizar Então, às vezes o pessoal, fulano ali é caro. Que seja minha. Às vezes eu escuto, Espaço Car Lucas, não, é caro, o tal. Caro não, meu preço é justo e minha oficina vive lotada. Pronto. Às vezes sai pessoal, daqui a pouco tá de volta. Não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Me preparei bastante, sim. Me preparei igual você, igual muita gente aí. A questão é o que eu tô querendo dizer, valorize a sua marca, o que você aprendeu, o que você gastou de, né? E faça bem feito também o seu serviço. Lógico. Não é valorizar, cobrar. Não. Cara, seja profissional, não seja pontual. Cobrar, faz merecer aquele valor para se tornar honesto, justo. Tenha princípios, seja pontual no defeito do cliente, né? Faz se tornar justo o valor, igual você definiu. Porque o lance de caro é barato, não tem nada mais caro do que um diagnóstico mal feito e uma peça trocada à toa. Pronto. Um diagnóstico mal feito vai te gerar trocar uma peça sem necessidade. E isso, na minha opinião, é caro. Né? Agora, desde que seja um diagnóstico bem feito e trocou a peça e resolveu o problema do cliente, aí começa a ser relativo, caro ou barato. Às vezes chega cliente lá na mecânica com algum problema que gastou em outro lugar e chega reclamando, falando, o cara lá me enganou. Eu fui lá, o cara gastou tal. E eu fico vendo, eu falo, não é que o cara enganou. O cara não é preparado para fazer o diagnóstico correto. É isso aí. O cara não agiu de má fé. Ele só não é preparado para fazer aquele serviço bem feito. Justamente. Então você fica falando, na verdade... é que ele foi picareta. Né? Entendeu? Ele não estava preparado. Ele não é um profissional que está tão capacitado para fazer. Justo. Então... Só que para o cliente ficou caro. O cliente tem uma culpinha porque ele procura o mais barato, né? Igual esse dia eu parei no posto para abastecer. Aí tem um posto, eu procuro abastecer sempre no mesmo posto para evitar essa questão de, colocou combustível, você sabe como que tá, né? Tá horrível achar um lugar. Então, a dica vai abastece sempre no mesmo lugar, porque se der um chabô ali, der um BO, você sabe que, foi naquele posto ali, né? Procure achar é quase impossível achar um posto bom, mas deve ter algum na cidade aí. Então, aí, eu parei pra abastecer, falei, vou abastecer aqui. Aí fiquei vendo, falei, aqui tá mais barato. Eu falei, caramba, como que eu vou abastecer no mais barato? Eu vou causar um BO no meu carro, vai dar problema. O consumo vai ser maior. Sim. Então, caramba, não posso. Não economizou nada. Não posso abastecer nesse que é mais barato. Eu tenho que procurar o melhor, porque no resultado final vai compensar muito mais. Sim. Então, essa questão de achar mais barato ou não, tem coisas que tem que tomar cuidado, né? Lógico. Em qualquer... A gente comentou, assim como o mecânico, às vezes, ele não agiu de má fé. Ele errou, às vezes, por falta de capacitação. Sim.
Mas o consumidor, de modo geral, também tem uma grande parcela, né? Tem. Ele tende sempre ao mais barato, mesmo sabendo que vai dar problema. E tem cliente que a gente tem que mandar embora também, não tem? Sim, tem cliente que tem que dispensar. Tem que dispensar o cliente. Tem que dispensar. Porque tem coisa que... Tem tanto profissional ruim, tem o cliente também que... Exatamente. Falando de profissional ruim, vamos falar mal do profissional agora. Eu fiz um transplante capilar aqui. Tô careca quase aqui, ó. Logo vocês vão ver que se vai crescer cabelo ou não. E eu fiquei 14 horas na cirurgia, na mesa de cirurgia. Aí fiquei muito de barriga para baixo e tal, e minha coluna atacou aqui, algum nervo aqui, e eu fui numa ortopedista mesmo. É bom que ela esteja vendo, para ela melhorar o atendimento dela. Eu fui no ortopedista, eu já tinha passado no plantão, eu fui numa ortopedista, ela ficou do outro lado da mesa, nem chegou perto de mim, eu com dor já há dias. Cara, eu preciso de um diagnóstico correto. Eu fico vendo, eu me dedico tanto para dar um diagnóstico correto para um cliente meu, e eu como paciente dela, ela falou, isso daí deve ser, não sei se foi lombalgia, o que ela falou, passa um anti-inflamatório aqui, mas eu falei, já tô dias assim, já tomei anti-inflamatório e tal, não, toma aqui tal, e falei, caramba, né? Comprei anti-inflamatório e tomei, durante uma semana. Não resolveu. Fui num outro ortopedista, já cheguei reclamando também, falei, fui tal, mas deu só... Cara, pediu uma ressonância magnética, pediu um ultrassom do meu joelho, que eu tava com uma dorzinha aqui também, e depois ver o que tá acontecendo. Então, você quer uma atenção. Eu, como paciente, eu preciso, minha dor, eu preciso de atenção, não é você... Sim. É igual você chegar com um carro na sua oficina, você vai num profissional que não te dá uma atenção, então o cara vai chegar, vai dar uma olhada lá, tal, é isso, troca a bobina. Cara, é um processo, são várias coisas para você começar ali, para poder chegar no defeito, né? Então tem tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora de carro elétrico e híbrido, que você já tá um tempo já também em treinamento para você, para sua equipe lá, você já tem, eu vejo que você tem carro lá, chegou um Celta elétrico lá que vou te perguntar dele aqui, um Celta convertido, chegou, né? Chegou um Celta convertido lá, foi, da onde surgiu esse Celta aí? Mas você já tá um tempo já fazendo treinamento para você, para sua equipe de carro elétrico e híbrido também? O primeiro deve ter um pouco mais de um ano e meio talvez, o primeiro que fizemos na oficina, né? E foi, vamos falar, 80% teórico, uns 20% prático, né? E aí depois disso, aconteceu naturalmente alguns veículos, né? Então já removemos, por exemplo, a bateria do Corolla híbrido, né? Eu e o Ricardo da UTI, removemos, fizemos a revisão da bateria na bancada, um carro de enchente. Então tinha... Um risco maior aí, quase. Sim, né? Esse carro, de curiosidade, ele tinha ido para a concessionária, não foi aqui em Americana, né? E aí, aquele procedimento mais engessado, tem que trocar o conjunto todo. Deu 40 mil na concessionária. Aí ele descobriu a gente por aqui e veio na cidade vizinha, removemos, fizemos todo o procedimento, cara, deu 25% do valor. Isso é um exemplo, né? Então teve já o Corolla Cross que removemos, teve o Corolla, o híbrido, tem Prius de cliente nosso, que a gente já acompanha um tempo. Quando o Rodrigo estava junto no projeto aí da Motitec, nós mexemos no Tesla, na oficina, não necessariamente na eletrificação do Tesla, mas precisou de todo o procedimento, fazer ter a sapata apropriada para erguer, remover os eixos. Então é uma coisa que está acontecendo ainda meio que nesse momento num processo, numa velocidade lenta, mas que a gente tem muita expectativa do que está por vir aí, né? Porque diferente das outras vezes que a indústria tentou eletrificar o carro, que essa acho que é a terceira ou quarta tentativa já. É a quarta tentativa. Então, diferente das outras vezes, eu acho que dessa vez é um caminho sem volta. Não, agora não volta mais. Né? Não morreu esse projeto. Não, dessa vez eu acho que... Né, dessa vez acho que vai realmente concluir, porque você vê todas as montadoras já tendo um movimento, tendo um lançamento, alguma até montadora que a gente não conhece, está vindo de fora mesmo já com um carro totalmente elétrico. Exatamente. Então você vê muita coisa. Se for partir para o chinês, então já é um mercado à parte, né? O chinês tá vindo com muita força para isso. Mas mesmo no mercado nosso aqui, você vê as montadoras já
com carro elétrico na rua, carro híbrido na rua. Então, dessa vez, eu acho que não tem mais volta, não. Veio para ficar, né? E não é, cara, diferente do que eu, pelo menos particularmente, via há um tempo atrás como um negócio meio que monstruoso. Na verdade, não é, né? É claro que a gente tem que ter ali o conhecimento, tem que ter uma capacitação para mexer naquilo ali. Tem menos componente, carro elétrico tem menos componente do que um... Menos componente, mais preocupação com a segurança, sem dúvida, né? Um risco, um acidente ali pode ser fatal, né? Os códigos de defeito, ele dá muito mais específico, ele dá muito mais direcionado, exatamente, muito mais conclusivo e não tão interpretativo do que a gente está acostumado hoje já, né? No motor combustão interna. Então, eu acho que veio para ficar, cara. Dessa vez não tem mais volta, não, né? E o Celta, que você comentou, é porque esse rapaz, ele tinha nos visitado exatamente na ocasião que a gente estava fazendo o primeiro treinamento. Esse Celta é totalmente elétrico hoje? É totalmente elétrico. Então, quando ele veio na oficina, mais ou menos 1 ano e meio atrás, o Celta ainda era um projeto deles, dessa empresa. Então, ele veio para vender um treinamento, né? E agora ele está precisando de um parceiro, ele precisa somar um serviço no que eles fazem, que o projeto deles é a conversão do carro a combustão para carro elétrico. Por isso que ele foi com o Celta na oficina. É um kit que ele vai vender para... É um kit que já está acontecendo, né? Então ele foi para apresentar a ideia, apresentar o projeto e ver se tem interesse da nossa parte em somar com eles, né? Porque qual que é a ideia deles? Inicialmente converter carro para motorista de aplicativo e para pessoal de entrega. Então, nesse instante, eles estão convertendo uma Fiorino que vai ser usada pelo Mercado Livre. Não sei se exatamente... Você tem o valor do custo empresa. De uma conversão dessa? Assim, se alucia, se você não sabe assim, cara, se alucina o valor... O Celta, eu perguntei para ele, né? Quando eles converteram, quando eles terminaram de converter, chegou em 60 mil. Não é viável. Você não vai converter. E a autonomia é baixa, 100 km só. Daquele Celta que estava na oficina. Então não é viável. Só que hoje... Quase um protótipo ali para... Mas hoje já está mais barato. Você consegue hoje trazer peças, os componentes, com valor abaixo. Então ele acredita que uma conversão daquelas fosse hoje, daria em torno de uns 40 mil por aí. Entendi. Então já começa a ficar um pouco mais viável. Eu não tenho experiência com motor elétrico, híbrido, assim, tenho muito pouco acesso a algum treinamento que eu fui, que tem lá alguma coisa assim, mas muito pouco. Mas você tirar uma mecânica toda e colocar o motor, deve ser um alívio, né, cara? Você vê assim, você não vê aquela parafernália de... Nossa! Fica limpo, né? Fica limpo. Fica limpo o negócio, né? Mas que eu falei, eu acho que dessa vez não tem retorno. Você acha que é uma realidade próxima? Vamos dizer, na capital, acredito que Curitiba, talvez Santa Catarina, São Paulo, tenha mais do que aqui pro interior. Você acha que aqui, vamos falar do interior aqui, você acha que é uma realidade próxima de carro para se tornar quase popular? Porque um híbrido, você pegar um carro hoje, um híbrido aí, um Corolla, não é barato, não é para qualquer um. Não. Então, assim, para ter o pessoal rodando mesmo, você acha que é uma realidade que está distante ainda? Não, eu acho que muito próximo. Você acha que está próximo aí? Eu acho que próximo porque, aí já vou te dar uma opinião particular, tá? Eu acho que o elétrico aqui pra gente, esse sim, acho que está um pouquinho distante ainda por vários motivos, né? Autonomia de bateria, ponto de carregamento, o tempo de carregamento. Então, eu acho que isso é coisa que ainda torna um pouquinho inviável. Só que isso está evoluindo muito rápido também, né? Exatamente. Eu ia comentar isso. Por outro lado, está evoluindo muito rápido. Autonomia de bateria, tudo isso, né? O que eu acho que também vai ajudar a não ficar tão popular, o elétrico, ainda é o custo. Por mais que tenha a tendência de diminuir, de abaixar, né? Mas eu acho que o custo ainda vai ser muito expressivo. Diferente do híbrido, né? Que além do custo ser mais baixo em relação ao elétrico, você tenha um motor a combustão disponível. Então você não vai depender de um tempo de carregamento, de um ponto de carregamento. Você vai usar o carro como um carro que a gente usa hoje, né? E ainda gerar economia, aumentar a autonomia dele, né? Quando ele estiver no modo elétrico junto. Então, o híbrido, eu acho que é o que vai pegar mais, né? Rapidinho a gente vai estar tomando conta das ruas. Aí, não depende, porque o elétrico tem essa polêmica ambiental aí, né?
de bateria, Sim. de carregamento, aquela história, pago a luz, mas põe o carro na tomada para carregar, você entendeu? E quem que pode ter uma energia solar em casa para carregar, para fazer sua própria energia e ter a sua base em casa para carregar, vai ser muito poucas pessoas. O custo ainda é alto. Ter um carro, então eu acho que isso daí talvez demora mesmo o elétrico, né? É o que o híbrido. Outra coisa, determinante, eu acho. eu acho assim, você já viajou para fora já? Sim. Você foi para os Estados Unidos. Tem uma foto dele, não tem lá no... Porque mecânico que não foi para Disney não é mecânico, viu? Se o mecânico não tiver ido para Disney... E aí, lá já tem muito mais do que aqui, né? Pelo menos na Europa. Sim. Nos Estados Unidos eu não sei, vou perguntar isso para você. Ah lá, o William não tinha ainda a pequenininha ainda, né? Não tinha a Anne, mas deu A Anne veio um pouquinho depois dessa foto né? Ela perdeu essa viagem, demorou para vir? Vamos fazer outra para ela ir junto, né? Não, mas ó, quando eu fui, foi em dezembro de 2019, essa foto aí, né? E em uma ocasião nós fomos lá visitar também a Tesla. A Tesla não, perdão, a NASA. E cara, na NASA tinha mais ponto de carregamento do que carro sendo carregado. Então é outra realidade, né? Mas por outro lado também é um país muito grande, né? Os Estados Unidos é muito grande, do território. Então, talvez até lá isso, eu acho que demora um pouco influencia, né? Então, talvez caia, de repente, no mesmo que a gente está falando aqui, um híbrido, inicialmente, né? Por que não? Então, eu acho que aqui exatamente, um passo que, na minha opinião, será o próximo, né? E esse sim, para ficar, é o híbrido. E você acha que o custo tem abaixado o híbrido? A tendência é baixar. Ou baixar sim, ficar acessível. Exatamente. Uma coisa que é difícil, às vezes eu fico pensando, imagina o cara que quer ter um Civic 2014 hoje. Não é barato. Não é qualquer um que compra um Civic 2014. Então o cara que tem um Civic 2014 hoje, ele paga 80 mil reais. Sim. É um sonho de carro já pro cara. Pra mim é um belo de um carro. Vamos combinar. Então pro cara ter esse carro e trocar por um elétrico, cara, vai demorar. O que ele vai fazer com esse carro, por exemplo? Se tiver tão acessível e tal, para pegar mesmo, né? Esse híbrido elétrico que... Outra coisa que eu também já... Às vezes a gente vai passar férias na Europa, eu tenho família que mora lá, e às vezes... Então lá tem muito carro elétrico e híbrido também. Eu fiquei lá 17 dias com um Corolla híbrido. Lá tem Corolla hatch, que aqui não tem. Um Corollinha muito bonito, por sinal. Tem vários vídeos dele que eu fiz, tal, no Instagram lá. E aproveitar o gancho aqui e falar, pessoal, se inscreve no canal aí, dá um joinha, que toda semana a gente vai trazer aqui um convidado diferente. O William ainda vai voltar aqui um dia para bater papo com a gente também. Então se inscreve aí e acompanha o canal para fortalecer. Tô já até pedindo o pessoal já se inscrever, tá vendo, William? Lógico. Então, eu fiquei 17 dias com esse Corolla. Cara, é um carro caro e eu achei ele muito fraco. Muito fraco. Então, eu andei com ele, se eu não me engano, 5 mil quilômetros com esse carro. Na cidade, ok, economia, a bateria tá carregando o tempo todo. Quando eu fui pra Espanha dirigindo, o consumo é alto pra caramba. Se eu não me engano, ele é 1.5. É isso, não sei se você sabe falar melhor que eu. Os Corolla que é híbrido aqui, eu não me recordo. Lá, se eu não me engano, esse Corolla era 1.5, não tenho certeza. Então, assim, é um carro que eu achei fraco. Para viajar, o consumo é o mesmo de um carro... na rodovia, né? Combustão na rodovia. Na rodovia. Na cidade, sim, é legal. Porque ele anda muito desligado ali, vai carregando, né? Se você usa muito freio, ele carrega. Só que para mim pagar, por exemplo, hoje, um carro híbrido aí, você acha aí já Corolla por 150 mil, acredito eu. Sim. Cara, eu tenho um Civic Touring Turbo, velho, eu quero acelerar, quero ter um carro potente, e eu não, sabe, então, eu não sei onde vai ser essa troca aí, carro híbrido pro elétrico, combustão. Vamos lá, mais uma vez tem um pouco de opinião pessoal, particular. Sim. Você gosta de carro. Então, a sua experiência no híbrido foi um Toyota. Sim. Nesse caso aí, o motor elétrico, ele é voltado exclusivamente para a economia de combustível. Né? Dependendo, porque dentro do híbrido, a gente tem alguns tipos.
Então você tem o tipo série, o tipo paralelo, o tipo série paralelo, né? Que é o Toyota. Toyota é série paralelo. Tá? Se você pegar um carro híbrido, que ele é do modelo paralelo, você vai perceber já o desempenho. Você vai perceber o desempenho, né? Seja, sei lá, numa BMW ou num Porsche, além da economia. Você mudou, que ele mudou bem de conversa aí, não, né? Não, mas independente independente da montadora, Ele sendo... eu tô te dizendo se você pegar um modelo série paralelo e comparar com um modelo paralelo. Sim. Isso na configuração híbrida. Pode ser qualquer. Você vai sentir, aí você vai perceber também o desempenho. Entendeu? Então depende pro que está sendo voltado aquilo. Sim. Né? Mas de um modo geral também concordo. Agora, será se você pega um Corolla híbrido aqui, realmente você não vai ter, ele não é voltado para potência. Sim. Agora o cara vai pagar aqui R$200 mil num Corolla ou num Corolla Cross voltado para a economia? Não sei também, né? Claro que é experiência, tá? Claro, cada um se encaixa, né? Eu digo, é opinião minha também. Não é uma opinião formada também. Talvez na hora que terminar essa conversa aqui eu mudo completamente minha opinião. Né? É importante mudar a opinião. Claro, tem que estar aberto para ouvir, com certeza. Mas o cara que tem a opinião fechada e não quer mudar, né? Isso não é inteligente, né? Exato. Mas eu não sei. Eu não sei se eu teria um carro. Já cogitei ter um carro híbrido. Eu gosto da Rave. Eu precisava pegar um carro maior agora. Eu gosto da Rave. A Rave 4. Mas não sei se eu pegaria no momento. O elétrico é uma patada. Andar Sim. com o top, tipo assim. Contar a experiência, né? Nossa. Quando eu viajo para a Europa lá, você tem stand da Tesla no shopping. Então tem um shopping lá, o Corte Inglês, né, Jaque? Tem um shopping lá que são várias, vende até helicóptero lá nesse shopping. Então é o Corte Inglês. Você chega lá no stand da Tesla e faz um cadastro. Então você pode pegar e fazer um test drive no Tesla. As 2 vezes que eu fui lá, eu fiz o cadastro. A última vez que eu fui pela pandemia, nem o cara da Tesla me acompanhou. Você pega o carro sozinho e anda lá meia hora com o carro. Então você pega a experiência é incrível. Eu fui lá, peguei esse Tesla, tem uns vídeos meus também, o carro dirigindo sozinho, eu peguei o Tesla S, Model S. E então você vai lá, cadastra, dá 2 dias e eles te ligam e falam, tá liberado, pode vir pegar o carro e fazer o test drive. Então você vai lá, pega, cara, que experiência legal, né, cara? É uma experiência, até se depois der pra colocar aqui depois, se der pra editar aí, eu vou colocar eu andando nesse Tesla lá. Mas ele é bruto demais, cara. O elétrico já é o oposto da experiência que você teve aí no caso com o Toyota, né? Sim. Que é o híbrido. Mas aí um torque instantâneo. Tesla, aí já muda completamente. Aí outra conversa. Mas ele tem 500 cavalos, tinha esse Tesla Model S lá. E o torque é instantânteo, né? Sim. O que chama atenção, poderoso. O que chama atenção é o torque muito, muito rápido, né? Sim. Ele te entrega tudo que é disponível muito rápido. Sim. Né? Tem até aconteceu um negócio muito engraçado na oficina com o Tesla. Nesse período que eu te falei que nós ficamos com o Model X na oficina esperando chegar a peça, o Rodrigo, exatamente no mesmo dia, chegou com outro. Né? E eu tava com um cliente na oficina, inclusive mandar um abraço para ele, o Fabinho lá da Avenida, puta clientão, um cara, gente finíssima, né? E enfim, ele tava lá, né? Ele tem uma revenda de carros, ele tava lá com o pai dele, seu João, e aí o Rodrigo chegou com o Tesla e ele, todo eufórico, vendo ali, falou, cara, eu nunca vi, muito menos andei, né? Aí eu chamei e falei, Rodrigo, dá uma volta com o Fabinho, né? Aí o Rodrigo falou, não, vamos, entra. Então, aí entrou no carro, no Model S, o Fabinho e o seu João atrás. E o Rodrigo saiu dar uma volta e deu uma acelerada mais forte, para ele sentir o carro, né? Ele tava gravando, daqui a pouco voltou os dois, seu João desceu do carro e falou, para, pelo amor de Deus, vai atacar minha labirintite, tô ficando maluco aqui, porque ele tava atrás. Sim. E o Rodrigo pisou, né, mais forte, imagina o carro dá aquela puxada, né? Sim. O seu João chegou já pedindo, pelo amor de Deus, pra descer do carro, cara. Então foi um negócio que chamou atenção, bem engraçado, o jeito que ele desceu do carro ali. Esses carros E outra, né, só de estar lá chama atenção, né? Chega lá, todo mundo chega, quer dar uma olhada e tal. E é bem legal. Só que aqui eu acho que ainda vai demorar um pouquinho eu não sei, sem falar o tamanho que é o Brasil, né?
para ter, se você fazer uma viagem com um carro elétrico, o elétrico é difícil para você fazer. Você tem um carro na Europa lá que é os países tão pequeno que é, então, cara, você tem autonomia de 500 km, nossa, o cara... Ele vai e volta. Agora aqui no Brasil... Eu comentei com você, o ponto de carregamento e o tempo de carregamento, né? Isso hoje ainda torna inviável, né? A gente ter muito carro elétrico circulando. Além, lógico, do preço, de tudo uma questão econômica, né? Mas esses pontos por si só já dificultam, né? O ponto de carregamento e o tempo de carregamento. Sim. Dificulta, né? Para quem tem a mecânica, tá começando a mecânica, William, você com a sua experiência, não sei se eu já te perguntei, quantos anos você tem? Minha idade? Sua idade? 40. 40 anos. Minha idade quase. Já tem um bom tempo de experiência também nesse ramo. Para quem está começando uma mecânica hoje, é assim, você que não tem nenhum problema, tá com a vida tranquila, abre a mecânica para você. Né? Pronto. Resolveu o problema de não ter problema. Todo esse problema aí. Então, quem está começando, ou quem está pequenininho, ou quem pensa em começar, tô falando fora do microfone aqui ainda. Qual dica você daria para a pessoa que está começando para chegar mais rápido numa oficina equilibrada e não cometer talvez um erro que você cometeu, se é que você cometeu algum erro, com certeza todo mundo erra. Quem não comete? Qual dica você daria para esse pessoal que vai assistir a gente, que está olhando lá e fala assim, os caras têm mecânica lá há tanto tempo. Qual dica você daria assim para a pessoa que está começando? O que quer chegar no patamar da sua? Não, vamos lá. Uma das principais, sem dúvida, né, que acontece de vez em quando o pessoal que já conhece a gente há um pouco mais de tempo e montou oficina ou está pensando em montar, às vezes o pessoal pergunta, né, e eu respondo o cara numa boa, de verdade, o que eu puder fazer, seja conversando ou até emprestando alguma coisa, não, sem problema nenhum. Mas eu acho que a principal é o que a gente já falou aqui durante o bate-papo. Cara, não é só a parte técnica. Não é só a parte técnica, esquece. Se você for montar uma oficina, né, ou ampliar uma oficina, preocupado só com a parte técnica, cara, achando que você é um bom mecânico, rolar. Exatamente, você não vai rolar, né? Porque tem que ser um conjunto. Adianta você ser um excelente técnico, só que você não ter uma parte comercial para divulgar isso. Não adianta. Ou adianta você ter uma parte comercial legal, você consegue divulgar, faz um trabalho excelente, tecnicamente você é, né, um monstro, só que a parte financeira da oficina, da empresa, não vai legal. Também não vai, o cara vai patinar, não vai ser lugar. A gente mudou um pouco de assunto aqui, mas é dessa forma, sem falar no relacionamento com o cliente. Exatamente. Porque o mecânico é estressado, né? Então, o mecânico é estressado se ele tem que fazer... Ele acha que ele tem que fazer tudo. E aí a hora que o cliente chega... O cara ele tem que cobrar o escanteio, cabecear, fazer o gol, comemorar e tal. Às vezes, a hora que o cliente chega, você tá bravo já com o cliente. Você já fala assim, o que você quer, cara? Ou então, a hora que chega, como ele quer fazer tudo, seja por necessidade ou, sei lá, por vários outros motivos, né? Às vezes ele tá embaixo de um carro, né? Tudo sujo ali. E, cara, de verdade, nada contra, porque quantas vezes também já me sujei, me sujo ainda, né? Mas não pode fazer parte do dia a dia, não pode ser do cotidiano. Então, às vezes, ele está embaixo de um carro, tudo sujo, chega o cliente bom, com serviço viável, serviço rentável, e ou ele não consegue atender esse cliente, ou ele vai atender, que nem você falou, tão mal-humorado já, que também não acontece. O cliente quer um carinho quando ele chega. Ele quer resolver a dor dele. Ele quer que aconteça igual aconteceu com você quando foi no ortopedista, não. Sim. Ele quer um pouco de atenção, ele quer que resolva o problema dele. Tem cliente que é chato, tem cliente que não é. Exatamente. Tem cliente que fala bastante, tem cliente que é calado, tem cliente que gosta de falar de futebol, outros querem falar de política. Então, e aí junto nisso daí, entra o outro pilar que falou, que é o atendimento. O cara vai na oficina para falar de política, futebol, para arrumar carro. Cara, o cliente tá ali, ele tá ali, questão de relacionamento. Exatamente. Porque, na verdade, eu conheço mecânico que já falou pra mim assim, cara, eu não quero amizade com meus clientes, porque eu separo. Cara, eu pego amizade com meus clientes. Eu converso pra caramba, cara. Eu também, eu adoro conversar e bater papo. Eu converso. Ali com o cliente ali e tal, você humaniza, você fica, o cara pega confiança em você. Exatamente. Não tô ganhando ele na conversa, mas o cara pega uma intimidade com você. Sim. Tanto que o cliente chega lá, o William tá aí, fala com o William. É isso daí. Né? É isso daí. Né? Então, uma das dicas, sem dúvida, seria essa.
não se ficar se preocupando só com a parte técnica. Tem todo o restante ali, né? E outra coisa que é difícil, mas esquecer essa parte, pô, eu que tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que ir lá, tem que ser eu fazer. Não, cara, não tem. Não tem, né? Confia no cara, com certeza alguém ali vai fazer tal função melhor do que você. E se você não pode fazer isso no começo, se prepare para que em breve você tenha essa equipe. Vai se estruturando aos pouquinhos. Porque até comigo já aconteceu um tempo, mas eu acho que o pior erro que tem da mecânica, acho que isso em todas as empresas, isso daí talvez vai servir para muita gente, é o patrão rico e firma pobre. Sim. O cara começa a sugar tudo que ele ganha, em vez de ele reinvestir, preparar, aí ele começa a comprar carro, ele começa a viajar, ele começa a querer construir a casa dele que ele não tem e tal, e aí ele suga a empresa, e a empresa sempre vai ser pobrinha. Exato. E ele... Mas por quê? Mais uma vez, um dos pilares da empresa, que é o financeiro, vai estar sempre comprometido, cara. Né? A Karina, que fala isso daí, fala, isso daí é antecipar sonhos, né? Ela falou, quanto mais você antecipa sonhos, pior é dali pra frente. Espera ser um negócio sustentável, né? Para comprar as coisas, para conseguir as coisas. Não que você não possa fazer, pelo contrário, tem que fazer, né? Porque você tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Sim. Né? Porque fora da oficina tem vida, né? Você tem família, tem casa, tem filho. Trabalha a vida inteira. Exato. Né? Se você não trabalhar hoje e for amanhã, você vai trabalhar do mesmo jeito. Tem coisa que tem que ser no dia. Você não pode deixar de fazer para trabalhar. Então tem que trabalhar para viver e não o contrário, né? E isso no começo também, pô, eu não quero contratar porque deixa que eu mesmo faço. Tá, só que aí você entra na oficina às 6 da manhã e sai 8h30, 9h da noite. Por quanto tempo é sustentável isso? E a loucura que você fica. E a organização da empresa? Exato. Como vai fazer a organização do resto da vida? Isso é até um bate-papo legal aqui, porque o que acontece? É a experiência que a gente já passou por muita coisa. Sim. E ninguém tá querendo ensinar ninguém a falar que ninguém é melhor que ninguém aqui. As coisas que a gente passou, eu passei por muita coisa, que nem eu falei assim, você acaba não investindo na empresa, você acaba... Então tem tudo isso que a gente tem que... É até legal passar pro pessoal que tá começando. É saber, e saber que a sua vida pessoal tem que estar muito organizada pra sua empresa também. Porque às vezes o cara quer, né, a vida dele é uma bagunça e a empresa vai virar aquela... Não vai ter sucesso. Não. Tem que estar tudo em equilíbrio, né? Então, assim, isso é tudo coisa que a gente já passou já, e é legal falar aqui também pra pessoa... eu, por muito tempo, eu quis, não vivi o processo de ser um mecânico. Viva o processo, tem que viver o processo. Cara, a oficina que você vai ter é uma empresa. Sim. Enxerga aquilo então, como uma empresa, viva o processo. Oficina. Qual que é o processo? Cara, você tem que entender onde você está, onde você quer chegar. Vamos supor, você quer ver você como exemplo. Eu quero chegar lá um dia, eu tô aqui. Eu tenho que viver esse processo, eu tenho que saber como eu vou chegar. E por muitas vezes a gente fica achando que a profissão é ruim. Eu quero parar, quero montar outro negócio, porque isso aqui é sua dor de cabeça. E aí você nunca entra de cabeça. E não vive o processo. Sim. Pô, o processo você vai ter que crescer. O seu negócio, o que você domina fazer é esse. Então, uma coisa que eu ouvi... Eu que tinha mecânica, era desorganizada, bagunçada, e o patrão rico e firma pobre, e arrancava tudo para trocar carro, e construía tal, e queria abrir outros negócios, e não dava atenção devida para a empresa, para a oficina. Não sei onde eu ouvi um dia, isso daí mudou minha vida também. Eu não sei se eu li em algum livro, ou se eu ouvi alguma coisa que eu estava... não deixe o que você não pode fazer atrapalhar o que você pode fazer. Pronto. Cara, isso daí pra mim serviu como um tapa na cara. Falei, poxa vida, o que eu sou? Sou mecânico, o que eu posso fazer? Eu posso arrumar carro, pegar minha empresa, evoluir com ela. Então isso eu posso fazer. Ah, você quer abrir loja, você quer fazer, você pode fazer isso? Cara, eu não sei, eu não domino, eu não vou poder fazer. Então vou deixar isso atrapalhar o que eu posso fazer? Não. Falei, cara, quer saber? Corta tudo que tem fora daqui, eu vou me dedicar só... Aí cara, então, mudou minha realidade. Mas cresceu, não cresceu? Mas é um processo doloroso, né? Você tem que viver o processo. É natural, então, mas crescer dói, né? Claro que dói. Dói, custa, você paga vários preços. Exatamente. Paga um preço aí de... É igual quando você compra uma casa, você não vai colocar uma televisão em cada quarto quando você mudar pra ela. Justamente. O ar-condicionado em cada cômodo quando você mudar pra ela. É uma construção aos poucos. Talvez você entra na minha casa hoje e fala assim, nossa, que casa legal.
Esse cara é rico, esse cara ganha... É o caramba, é uma vida inteira trabalhando. Exatamente, não foi do hora. É uma vida inteira trabalhando. Não foi do hora. Pra poder construir, entendeu? Eu canso de ver médico dessa forma também. Quem ganha... Todo cara que ganha é um processo. É um processo de evolução. Sim. Né? Então Mas uma coisa que você comentou que eu achei muito importante, é válido, né? Eu comentei com você aqui, no nosso bate-papo, que desde o começo, você perguntou quando que virou a chave, né? Falei, cara, eu me sinto até privilegiado, porque desde o começo eu sabia, se não exatamente, mas eu sabia muito próximo o que eu queria. E sei até hoje, né? Porque senão o que acontece? Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Sim. Ou então, você quer outra comparação, você entra num táxi e não fala pro motorista para onde você quer ir. Cara, você vai chegar onde? Você não vai chegar. Onde ele que deixar? E aí o cara vive reclamando que, a oficina não dá, que tá ruim. Só que se você perguntar pra ele, como que teria que estar pra tá bom? Ele não sabe te Também não responder. sabe. Então, peraí, vai pra onde? Não sabe onde quer chegar. Exato. Quer chegar, tá bom. É. E o nosso setor é muito abençoado. Sim. Nosso setor, na pandemia mesmo, graças a Deus, a gente não precisou parar. Eu Justamente. vou te falar que eu não tive nada de falar assim, tive queda de faturamento, isso, aquilo. Não. Nos primeiros 15 dias que parou o mundo aqui no Brasil, né? Sim, O mundo tinha parado já. Sim. Os primeiros 15 dias assustou. Porque parou mesmo que a gente não achava nem álcool gel, em lugar nenhum, era loucura. Parou 15 dias e tal. Aí, mas fora isso, nosso setor não parou. Não precisou parar. Tem carro pra... Quantos carros para cada... 5 carros para cada família, quase. Principalmente aqui na nossa região, né? Sim. Então tem é muito um setor que precisa evoluir. O pessoal tem que entender isso daí. Eu preciso entender, porque eu tô aqui não para ensinar, tô aqui para aprender com o William também, aprender com vocês, entra aí, comenta. Um para aprender com o outro, né? Sim, que é muito importante isso daí. Tem que aprender. Né? Evoluir, ter humildade, né? Não sabe tudo, né? Porque, lógico, ninguém sabe, né? E aproveitar essa demanda de carro que tem, né? Igual você falou, é um setor muito carente ainda. Sim. Então, por que não aproveitar isso? E o pessoal é acostumado a ser maltratado, né? Exatamente. Mas chega lá, que nem você tem sua Exatamente. loja lá, puta loja bonita, toma um café bem atendido, cuida do carro igual, tipo assim, eu tomo todos esses cuidados também. Sim. Sempre fazendo reunião com a minha sim. equipe lá, pessoal, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, vamos lá, isso, coloquei uma TV lá, agora vou começar a passar para eles algumas coisas, treinamentos online curto mesmo lá, olha aqui, exemplo aqui, olha aqui, posso colocar foto da sua mecânica lá, olha aqui, tá vendo aqui, olha a outra aqui, olha aqui, a gente precisa evoluir. Beleza, aí você cuidou certinho assim no carro. Esse cliente que já está ali, que é um cliente fidelizado, ele vai mudar de oficina por causa de uma diferença pequena de preço? Ele não vai. Não vai. Né? Não vai. Ele já acostumou a ser tratado daquele jeito. É a questão do relacionamento com o mecânico também. Quando você estava com dor, se tivesse que pagar um valor lógico, coerente, um valor justo, Sim. tivesse que pagar um valor a mais para um ortopedista X ou para um Y. Resolveu o meu problema? Você não ia pagar? Cara, só não paguei porque a Jaque não deixou. Porque eu tenho um convênio e às vezes eu quero pagar, eu pago consulta por fora. Para resolver. Para resolver o problema. Eu quero resolver Exatamente. o problema. Não importa o preço. Quando você está precisando, você quer pessoas capacitadas que resolvam o seu problema. Mas no caso da oficina não é diferente. Sim. Muitas vezes o cliente vai atrás da oficina não para arrumar o carro, para resolver o problema dele. É que arrumar o carro faz parte do processo para solucionar o problema dele, né? Mas o importante para ele é solucionar o problema dele e não arrumar o carro. Arrumar o carro é só uma etapa, uma parte do processo, né? É isso aí. Mas o nosso bate-papo foi legal aqui. Agradecer o William aqui por aceitar o convite de estar vindo aqui bater um papo com a gente. Fiquei feliz de você aceitar. Imagina, eu falei para você já e vou repetir. Eu que agradeço aí do convite, né? Foi com muita satisfação mesmo, cara, ter vindo aqui no primeiro, né? No primeiro podcast. Obrigadão mesmo. E vamos voltar aí. Cara, a gente vai... surgir o convite. Eu quero estar mais vezes aqui com o pessoal. Quero encher a mesa de mecânico aqui. Vai virar uma briga de foice aqui, que aí eu quero ver o que vai acontecer. E agradecer o William aqui novamente por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Semana que vem vai ter um novo convidado aqui pra gente bater um papo, trocar outras experiências. E se inscreva no canal aí. Fortalece. Isso daí ajuda a gente também. E é isso aí. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima. A gente se vê. Valeu! Boa! Valeu, William!